Fala aí, pessoal, você que acompanha o canal Jogo Falado, mais um vídeo no ar. Hoje é um vídeo um pouco difícil e eu vou explicar o porquê. Como você viu, são bons nomes para a Série B, para o Santos disputar a Série B. E por que eu digo que é um pouco difícil, né? Porque eu acho que hoje a gente vai ter que se acostumar com esse nível de reforços, de jogadores contratados que não sejam tão midiáticos, que não sejam jogadores talvez até conhecidos pelo grande público, né? Jogador que é mais. Você sabe se você mais acompanha mesmo o futebol muito a fundo, o que não é obrigação da grande maioria de quem curte o futebol, né? Mas, enfim, escolhi aqui 10 peças que eu acho que podem reforçar o Santos, e aí, independente de tirar alguns jogadores do elenco atual, igual eu fiz no último vídeo, né? Daquela barca, daquela mudança que eu achei que precisava ter no clube. Independente disso, são peças que poderiam agregar ao clube, ao elenco, mais do que os jogadores que estão aí atualmente, né? Por exemplo, só para dar um spoilerzinho já, tem dois volantes nessa lista. E para mim, os dois volantes podem ajudar mais do que Camacho, do que Dodi, do que Rodrigo Fernandes, inclusive. Enfim, então, só para exemplificar mesmo. Acho que são jogadores que podem ajudar nessa retomada. Alguns têm qualidade até para ter um potencial de revenda depois numa Série A, se tudo der certo e a gente subir. Mas, enfim, são aí alguns nomes que, repito, não são os nomes dos sonhos, talvez, mas que para uma Série B podem ajudar bastante. Fechou? Antes, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e bora lá. O primeiro nome dessa lista, a gente começa com o lateral esquerdo, a posição de lateral esquerdo, e o nome que eu sugeri aqui seria o Guilherme Biro, lateral esquerdo do Mirassol, que disputou a última Série B, é claro, pelo clube do interior paulista, tem 23 anos, um contrato até dezembro de 2024, então eu não sei realmente se seria caro para tirar o Guilherme do Mirassol. Em 2023, ele fez 43 jogos entre Campeonato Paulista e Série B, marcou 2 gols, deu 3 assistências. O Guilherme, ele é cria da base do Coritiba, né? Já disputou uma Série B pelo próprio Coxa em 2020, ele foi titular, inclusive no acesso. Depois ele perdeu qualidade na Série A em 2021 e foi contratado pelo Mirassol no começo de 22. E assumiu a titularidade de vez em 2023 no Paulista e no Brasileiro Série B, tá? É um bom jogador, tem muita força, um posicionamento muito bom, principalmente defensivo até. Ele costuma antecipar bem os adversários na hora de marcar dentro da área. E tem uma finalização também bem boa. Ele é cobrador de faltas. Um dos gols dele foi contra o Avaí na Série B, um belo gol de falta. E, enfim, é um jogador que pode auxiliar bastante no ataque. O lado ruim é que é um lateral um pouco lento, né? Então a gente pode ter uma dificuldade ali, porque não é tanto de ir ao fundo e voltar com velocidade, assim como se pegar pontas rápidas, ele tende a ter um pouquinho de dificuldade ali na marcação. O segundo possível reforço dessa lista é também o único gringo, o lateral direito uruguaio Rafael Heller, que estava no Danúbio, né, na última temporada, aliás, está no Danúbio, mas tem contrato só até dezembro do final deste ano. Então, na última temporada fez 29 jogos, marcou um gol e deu 7 assistências. Tem como características aí a velocidade, o cruzamento e a profundidade. Por quê? Bastante o fundo, né? Ele vai muito à linha de fundo, cruza muito bem e dá muitas assistências por isso. O que me preocupa no caso do Rafael, ele não é um lateral tão forte, inclusive ele só tem 1,78 de altura, pode até preocupar um pouquinho, principalmente numa Série B. E também, já falando do lado do contrato, eu não achei tantas informações sobre o contrato dele, no máximo no Transfer Market e no Gol. Então, me deixou um pouquinho preocupado, talvez esteja errado essa questão contratual do Rafael por aí. Mas é um lateral com potencial de revenda, principalmente se melhorar o seu lado defensivo. Ofensivamente ele já é muito bom, aparece bastante ao ataque, sempre dando opção. Foi um dos destaques do Danúbio na Copa Sul-Americana. O terceiro e o quarto jogador dessa lista são dois volantes do mesmo clube, da Ponte Preta. Trata-se do volante Leonaldi e do Felipinho. Fala primeiro do Leonaldi, jogador de 22 anos, ele é primeiro volante, né? Ele teve o contrato renovado no ano passado, quando ele estava numa sequência muito boa e teve um grande destaque pela Ponte. Então foi renovado o contrato dele até o final de julho de 2025.
Então, a Ponte Preta, inclusive, já recusou uma proposta de 3 milhões de reais por ele. Então, talvez precisasse desembolsar um pouquinho mais do que isso até para contar com o jogador. Mas tem potencial de revenda, é muito bom jogador, é jovem, teve média de 1,5 desarmes por jogo na Série B, na última Série B, né? Na temporada inteira fez 47 jogos com 3 gols e 3 assistências. Tem como características o desarme, a força e o posicionamento. Já o Felipinho tem 22 anos, é mais jovem até, né? Tem contrato até dezembro de 2025. Ele ganhou a titularidade, inclusive, no final do primeiro turno da Série B. Fez 37 jogos no total, contando a Série B e a Série A2 do Paulista, e se destacou muito bem nos desarmes e no passe. Ele teve bons 2,7 médias de desarme por jogo na última Série B, quase 3 desarmes por partida, 91% de acerto no passe, sendo 77% no campo de ataque, o que é um ótimo número para um volante. O Felipinho é canhoto e é um jogador de muita força, tem um desarme muito bom, é claro, e tem um ótimo passe. Ele tem 1,83 de altura, então é um jogador ali que consegue. Também já atua até pelo lado esquerdo, como lateral mesmo. É um jogador que consegue fazer o corredor também. O quinto e o sexto jogadores dessa lista são dois meias, mas meias de posições diferentes, e eu vou explicar o porquê já já. O primeiro dos meias é o Shailon, meia do Atlético Goianiense, tem 26 anos, ele que já jogou pelo São Paulo, foi revelado inclusive pelo São Paulo, já jogou pelo Bahia também, tem 26 anos, é canhoto, e na última Série B, inclusive, jogou 36 dos 38 jogos, né? Na Série A do ano passado também teve bons números, mas esse ano ele terminou a temporada com 53 jogos, 9 gols e 12 assistências. É um jogador que tem um ótimo passe, uma visão de jogo muito boa, e a movimentação entre as linhas também é bem interessante. Talvez o que peca no Shailon é a velocidade dele. Ele não é um jogador muito rápido e costuma cair muito pelo lado direito às vezes. O outro meio dessa lista é até um pouco mais complicado. Marcelino Moreno, meio argentino de 28 anos que atuou na última Série A pelo Coritiba. Em 2023, ele teve 45 jogos com 2 gols e 4 assistências. Tem um contrato aí até o final de 2026. Marcelino tem 28 anos e tem como características o passe, a ótima condução com a bola e o drible curto. E peca um pouquinho na finalização, é verdade, mas é um jogador que cria muitas chances para os companheiros e só não se destacou mais pelo Coritiba porque, convenhamos, né, o entorno dele era bem abaixo. O problema do Marcelino é que tem a concorrência ali, né? O Corinthians e o Vitória, dois times que vão jogar a Série A, já demonstraram interesse na contratação do. Passando para o ataque, vou confessar para vocês: esse aqui é o jogador que eu menos assisti dessa lista toda. Rodrigo Pinheiro, ponta esquerda, uruguaio, atualmente está no União Espanhola do Chile. Ele tem 24 anos e até foi difícil arrumar essas informações, né? Mas o contrato dele supostamente vai só até dezembro de 2023. Nessa temporada que acabou agora, de 2023, ele fez 25 jogos, fez 11 gols e 3 assistências. Esses números são contando União Espanhola e a seleção uruguaia olímpica, que ele participou também do Pan-Americano, por exemplo. É um ponta que tem uma ótima finalização, uma condução de bola muito boa e um drible curto também bem bom. O problema dele é que ele tem até uma certa dificuldade em soltar a bola. É um jogador um pouco fominha, o Rodrigo. Tem apenas 1,75 também de altura e não tem tanta força. Talvez numa Série B poderia prejudicar um pouquinho o futebol dele. Mas é um jogador de talento que, se desenvolvendo, poderia ter até um potencial de revenda para o Peixe. O segundo jogador ofensivo é o ponta-direita Ayrton, do Atlético Goianiense. Com 24 anos, contrato até dezembro de 2024, o Ayrton é a revelação do Palmeiras, passou também pelo Cruzeiro, é um jogador de muita força física, muita velocidade, tem um cruzamento muito bom, inclusive ele ataca o fundo muito bem e cruza para o centroavante normalmente, e tem o drible também em velocidade muito bom. Aquele drible quando você tem espaço e campo para atacar. Na última temporada fez 47 jogos, 5 gols e 4 assistências. No segundo turno da Série B, ele perdeu espaço com o Jair Ventura no comando, mas no primeiro turno ele foi titular da competição, do Campeonato Goiano também, e ano passado foi um dos bons nomes da campanha surpreendente do Dragão, que chegou até as quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o ataque, o jogador que eu pensei para o Peixe é o Everaldo, do Bahia, centroavante, que tem contrato até dezembro de 2025, tem 32 anos já, um jogador muito experiente, é verdade, já jogou Série B pela Chapecoense, já jogou no Japão, em muitos lugares. O Everaldo é um cara que fez 20 gols na última temporada, deu 5 assistências em 60 jogos,
Os números não chamam tanta atenção, mas é um cara que tem ótima finalização, é um bom cobrador de pênaltis e tem um posicionamento também bem interessante. Mas o Everaldo teve alguns problemas com a torcida do Bahia, principalmente questão psicológica, né? Quando o Rogério chega, dá até uma confiança para ele, ele faz alguns gols, mas ele teve muitos problemas com a torcida, principalmente depois da metade do Brasileirão, quando a situação começou a ficar ruim para o Bahia. Eu coloquei o nome do Everaldo, principalmente pensando na questão do Bahia querer o Jean Lucas. De repente, o Santos tenta algum acordo, costura algum acordo, passando a dívida e buscando o Everaldo, enfim, mas certamente é um jogador que na segunda divisão conseguiria performar bem. O jogador bônus dessa lista, eu sei que até pode dar muita polêmica aí, né? Mas é o Adriel, goleiro que está emprestado atualmente para o Bahia, mas é goleiro do Grêmio. O Grêmio tem os direitos federativos do jogador. Ele tem contrato com o Bahia até 31 de julho de 2024. Inclusive é um empréstimo com opção de compra e não obrigação. Então o Santos também poderia talvez tentar negociar. O Adriel tem só 22 anos, é um goleiro que assumiu a titularidade do Grêmio no começo do ano, no Campeonato Gaúcho mesmo, quando o Breno saiu. Não lembro se o Breno foi emprestado para o Bari ou já tinha se machucado na época. Eu sei que hoje ele está no Bari, mas enfim. O Adriel assumiu a titularidade e ficou titular até o próprio jogo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele teve alguns problemas. O empresário dele fez algumas questões. Ele teve problemas pessoais com o Renato, discutiu, enfim. E aí perdeu a titularidade e foi emprestado para o Bahia. Atuou só em 13 jogos na temporada de 2023, mas ficou 7 desses jogos sem sofrer gols. É um goleiro que tem uma ótima envergadura, ele tem 1,95 de altura, tem uma bola aérea muito boa, sai muito bem nas bolas aéreas e joga muito bem com os pés. Eu tentei priorizar essas características, principalmente pensando em um antônimo ao João Paulo, talvez, né? Um cara totalmente com características diferentes. Sendo que o João Paulo fique ou não, teria uma outra opção bem boa, porque para mim, repito, o que eu falei no vídeo de limpeza geral aqui para vocês, os dois goleiros reservas, principalmente Diógenes e Mazotti, se não conseguiram tirar a vaga de goleiro reserva imediato do Vladimir, não tem que estar no clube, com todo respeito aos dois. Mas o Adriel já tem experiência em Série A, jogou a Série B também com o Grêmio algumas partidas, então acho que seria uma boa adição e com o mercado futuramente para o Peixe. Faça outro vídeo prospectando depois, mas não é garantia de nada também, é bom lembrar. São bons nomes que já se destacaram em Série B, em Série A alguns também, mas é encarar a nossa nova realidade, pensar em enxugar a folha, pensar em ter jogadores competitivos e, claro, sempre pensando em manter uma base com jogadores como Rincon, Pituca, Julio Furti, esses caras que o próprio Jair, que eu acredito que vai ser titular esse ano, jogadores que podem corresponder. Fechou? Pessoal, deixem aí nos comentários quais jogadores vocês acham que poderiam ser reforços, se você tem alguma indicação, alguma coisa. A gente assiste aqui depois, faz a prospecção, vê muitos vídeos, e não só skills e highlights, né, mas outros vídeos de partidas completas também, para falar os defeitos e as qualidades, enfim. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!